Vocês já pararam para pensar como que funciona o acesso à internet? Porque simplesmente você conecta um cabo ao seu computador, você conecta ao seu celular a uma rede Wi-Fi e depois de alguns segundos você já tem acesso à internet, você já tem acesso ao YouTube, uma rede social, por exemplo. Como que isso acontece? Será que é mágica ou simplesmente a internet chega até você, assim, tipo, do nada? Então, hoje nós vamos falar sobre o DHCP. Para que o seu dispositivo, o seu celular, consiga ter acesso à internet, como ele está fazendo neste momento, ele precisa de algumas informações. Informações essas que ele não possui antes de se conectar à internet. Ele só consegue essas informações quando ele se conecta a uma rede Wi-Fi. Essas informações são IP, DNS, máscara de rede, gateway. São informações necessárias e importantes para que o seu dispositivo, seja ele computador, celular, tablet, o que for, se conecte à internet. Essas informações vão dizer para o seu dispositivo como ele vai se conectar à internet, vai dizer para os outros dispositivos que precisam se comunicar com o seu dispositivo, onde ele está na rede. Então são informações muito importantes, tá? Mínimas necessárias para que o seu dispositivo se conecte à internet. Agora imagine fazer isso manualmente toda vez que você vai acessar a internet. Ou pior, cada vez que você for acessar um site, por exemplo, você ter que digitar o endereço IP desse site, seja ele versão 4, versão 6, tá, o IPv6 e o IPv4. Vamos especificar aqui, vamos focar no IPv4, que é o que a gente mais usa. Mas imagine ter que fazer isso manualmente toda vez. Imagine só você ter que configurar a máscara de rede, você tem que configurar IP, você tem que configurar o DNS, os DNS, tá? Então, seria um processo cansativo, às vezes até não seria nem vantajoso você ter internet no celular, porque você tem que fazer tudo isso para conseguir acessar uma página na internet. É por isso que existe o DHCP, tá? Então, na prática, o DHCP ele é responsável por entregar automaticamente todas as informações ao seu dispositivo. Então, quando você conecta o seu celular a uma rede Wi-Fi, você não está conectando a internet, diretamente à internet, não. Você está conectando ao seu roteador, tá? Ou uma antena, um access point, que está ali num shopping, numa loja, onde você esteja. Então, você não está se conectando direto na internet, por enquanto. Porque o que acontece é o seguinte, quando você conecta o celular a um Wi-Fi, o seu computador, num cabo, esse cabo está vindo do roteador, o Wi-Fi está vindo do roteador. Então, quando você conecta o celular, o computador, o que for, o seu dispositivo, ele manda uma requisição para a rede. Na verdade, ele faz isso através de uma coisa chamada broadcast. Tá? Ou seja, ele manda essa requisição para toda a rede. Mas, como ele está, naquele momento, conectado direto ao roteador, seja por cabo ou Wi-Fi, quem recebe essa primeira informação, que o primeiro dispositivo na rede a receber, é o roteador. Claro que isso depende da configuração, da topologia que está na rede, mas, no geral, é sempre ele. Tá? Ele recebe essa requisição. Então, ele vai receber um pedido de IP vindo do seu dispositivo. Seu dispositivo vai, basicamente, perguntar para a rede: alguém aí tem um IP para me mandar? Aí o roteador vai falar assim: eu tenho um IP para te mandar. Então, o servidor de DHCP vai fazer o quê? Vai enviar o IP, vai enviar o endereço de gateway, vai enviar o DNS, os DNS, e vai enviar a máscara de rede. O seu dispositivo vai receber essas informações, vai pegar essas informações, vai inserir essas informações lá na placa de rede, para que a placa de rede tenha acesso à internet, tá? Então, através dessas informações, é possível acesso à internet. E para ter essas informações, de forma automática, é necessário um servidor DHCP. Mas o que é DHCP? DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. Ou seja, ele é um protocolo de configuração dinâmica de host. Host, para quem não sabe, é o seu dispositivo, o seu computador. Basicamente, o host seria o usuário final. Então, o DHCP ele vai configurar dinamicamente as informações no seu dispositivo, beleza? Então, eu vou mostrar isso um pouco na prática para vocês, beleza? Então, vamos lá. Beleza. Então, esta aqui seria
a minha placa de rede do meu notebook. Eu vou acessar aqui e nós vamos ter essas informações aqui. Então vemos o endereço IPv4, tá? 192.168.1.103. Esse endereço não fui eu que configurei no computador. Esse endereço veio até o meu computador através do servidor DHCP, que no meu caso está no meu roteador. Tá? Então o roteador mandou esse IP para mim. Ele não veio do nada. Esse IP é uma faixa, faz parte da faixa de IP pré-configurada no roteador. Ele me deu já a máscara de subrede, o gateway. Tá? O gateway, no caso, é o IP de acesso ao meu roteador, porque, como eu disse, quando a gente acessa a internet, nós não estamos acessando a internet diretamente. Primeiro, nós nos conectamos ao roteador, o roteador, por sua vez, vai se conectar ao provedor de internet, o provedor de internet vai te conectar à internet. Então, vejam que ele não é uma conexão direta. Tudo isso precisa de protocolos, tá? Tá, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou remover o cabo de internet do meu computador. E o Wi-Fi está desligado, tá? Então, aqui, ó, desconectei o cabo. Ele já perdeu. Veja que eu continuo com as configurações aqui, tá? Isso aqui, por que isso aqui acontece? Porque existe um tempo, uma outra informação que eu esqueci de falar para vocês, mas além do IP, da máscara de rede, do gateway e dos servidores DNS, junto com esse pacote de informações que o servidor DHCP manda, ele manda também uma informação de tempo. Por quê? Porque este IP ele não vai ficar reservado para mim para sempre. Porque, lembro do Dynamics lá do DHCP, é justamente isso aqui. Então, ele fornece informações dinamicamente, essas informações trocam. Então, ele não é um IP, não vai ser sempre esse IP fixo. Por quê? Porque eu posso ter vários outros dispositivos na rede. Então, para não acabar os IPs na rede, ele faz um rodízio de IPs. Então, no momento que acabar o tempo aqui, ele vai tirar esse IP da minha máquina e vai ver se alguma outra máquina precisa de um IP. Então, esse IP vai sair, vai entrar um outro IP, e esse IP pode ir para outro dispositivo, outro celular, por exemplo. Então, ele precisa fazer esse rodízio para manter os IPs. Por quê? Porque as máquinas não estão sempre conectadas, os dispositivos não estão sempre conectados. Então, imagine só se, claro que um exemplo bem básico aqui, que o seu roteador tem ali, por exemplo, um servidor DNS, um servidor DHCP que fornece apenas 50 IPs. E no local ali tem 51 pessoas. Se cada IP fosse fixo para cada pessoa, essa uma pessoa não ia conseguir se conectar à internet. Então, assim, claro que se essas 50 pessoas estiverem conectadas ao mesmo tempo, realmente não vai ter IP, porque todos os 50 IPs estarão sendo usados. Mas, no momento em que uma pessoa sai, a outra já consegue entrar, porque aquele IP já ficou disponível. Mas não é rápido assim, por quê? Porque tem o tempo. Tá? Então, uma pessoa saiu, aquele IP ainda vai continuar reservado para aquela máquina, mesmo se ela estiver desconectada. Tá? E só vai conectar no dispositivo da outra pessoa assim que o IP for liberado. Entrar no prompt de comando e mandar um comando IP config. Ele vai mandar os IPs que ele encontrou na minha máquina e veja, ele não encontrou nenhum. Não tem nenhum IP. Mídia desconectada, tudo desconectado. Então eu não tenho mais IP. Agora, se eu conectar aqui, de novo. Opa, é ao contrário. Ele ativou, vou abrir aqui. Vamos em detalhes. E veja que eu estou com o mesmo IP. Por quê? Porque eu não tenho outro IP, né? Não tenho um outro dispositivo aqui conectado que precisa de um IP. Então ele manteve o IP. Esse IP só vai trocar aqui quando acabar o tempo. Tá? Manteve tudo. Tá? Gateway não vai mudar, por quê? Porque o gateway é o IP fixo do meu roteador. Tá? Agora, se eu voltar lá no prompt e mandar o mesmo comando, ele vai me dizer aqui, ó, o endereço de IPv4 que ele está recebendo,
e o gateway aqui. Tá? Se eu tivesse conectado na rede Wi-Fi, ia mostrar também. Então isso só é possível graças a esse servidor DHCP. Sem ele, nós precisaríamos fazer a configuração manualmente. E aqui em protocolo, ó, ele está como dinâmico, eu teria que fazer manualmente essa configuração. Tá? Vejam que no momento que eu mudei, na verdade é porque o meu não atualizou aqui. Tá? Então eu teria que colocar aqui o endereço IP manualmente, a máscara de rede manualmente, o gateway manualmente, os servidores DNS também de forma manual. Imagine fazer isso cada vez que vai conectar, porque o IP muda. Tá? Quer ver uma coisa? Eu estou conectado à internet, detalhes, não, perdão, propriedades, antes de ir lá, quero mostrar aqui. Gateway padrão 192.168.1.3. Então vejam que o gateway ele está na mesma rede do endereço que a gente recebeu, certo? Ele tem que respeitar isso aqui. Então se eu for por isso aqui manualmente, se eu não tivesse o DHCP, olha isso aqui. Então se eu não tivesse o DHCP, o que eu teria que fazer? Eu teria que configurar manualmente, mas 92.168.3.2 eu vou pôr aqui. A máscara de rede já atualizou automático aqui, porque isso é padrão do sistema. Qual que é o meu gateway? Não sei qual é o meu gateway, eu vou deixar sem gateway. Vou deixar sem DNS. Ok. E vou fechar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Sem acesso à internet. Então, se eu abrir o navegador e tentar conectar aqui, por exemplo, no YouTube, eu não tenho acesso à internet. Mas por que se eu coloquei o IP lá? Então era para funcionar, não era? Não. Aí que tá o porém. Além de eu ter que configurar tudo manualmente, eu tenho que saber qual que é o gateway do dispositivo que eu vou conectar. Então imagine você tá lá numa loja e você tem que perguntar para o dono da loja qual que é o gateway, que é o roteador dele, para você configurar seu celular para se conectar com aquele roteador para você ter acesso à internet. Então você precisaria do gateway. Então, se eu sei que o meu gateway se eu sei que o gateway do roteador então é 192.168.1.1, a minha rede ela tem que ficar na mesma rede do roteador, que é 1. Eu vou pôr aqui ponto 20, porque eu não sei se o IP112 pode estar reservado. Mas eu não vou configurar DNS. Tá? Não vou configurar DNS. Vou dar um OK. OK e fechar. Será que conectou agora? Vamos ver. Vamos fazer um teste. Que eu acho que não. Acho que não conectou ainda. Vamos ver. Ó, nada. Não conectou a lugar nenhum. E se eu vir aqui e colocar, se eu limpar isso aqui, ping 8.8.8.8 e mandar pacote. Ele está mandando pacote, então eu estou conectado à internet, mas por que eu não tenho internet? Não tenho internet. Mas eu estou conectado, por quê? Porque eu estou conseguindo fazer um ping para fora. Tá? Deixa eu fechar aqui, não precisa ter aberto isso aqui. O que é ping? Eu estou mandando pacote para um IP, então eu coloquei um IP aqui, ó. Mandei 4 pacotes para esse IP e ele respondeu. Então, ó, 4 enviados, 4 recebidos, 0 perdidos. Então, ele recebeu esses pacotes. Eu enviei pacote para a internet, eu recebi de novo. Esse IP é do Google. É o DNS, esse IP é o IP DNS, o servidor DNS do Google. Eu tive resposta. Então, se eu consigo mandar através de IP, se eu fazer o seguinte, ping www.google. O meu E parou de funcionar, tá? Então, tem essa também. Espera aí. Google.
.com. Eu tenho que receber o ping, né? O ping tem que ser... Não, ele não consegue, ó. A solicitação ping não pode encontrar o host. Lembra? Host seria, neste caso, o servidor do Google. www.google.com. Verifique o nome e tente novamente. Ele não conseguiu. Por quê? Porque eu não configurei o DNS para minha rede. Tá? Então vejam que não é apenas o IP, só o IP não vai resolver. Tá? Se eu colocar o IP errado, não vai funcionar. Agora eu vou pôr aqui DNS. Vou pôr 2 aqui. O primeiro do Google é 8.8.8.8 e vou pôr da Cloudflare, que é 1.1.1.1. Ok. Sim. Ok. Fechar. Agora, se eu carregar o meu YouTube, eu vou ter acesso ao YouTube. Tá. Por quê? Porque agora eu tenho o servidor DNS configurado. Agora, se eu vir aqui, de novo, eu vou limpar aqui só para ficar melhor para enxergar, né? E vou mandar o mesmo comando aqui, ping para o Google, para o domínio do Google. Eu tenho a resposta. Tá? Então, vocês viram como, se não tivesse o servidor HCP, esse protocolo, a gente não ia conseguir. Imagine ter que fazer isso aqui, porque eu teria que fazer assim, só para... Aqui, ó, esse aqui é o IP do Google, tá? Vou copiar aqui. Neste momento, esse é o IP do Google. Se eu mandar ping para esse IP, eu vou ter o pacote, porque agora eu tenho o DNS. Além do ping, eu consigo através do DNS, certo? Vocês viram que sem DNS eu não consigo através do domínio, né? Então vamos lá, eu vou tirar de novo. Eu quero que isso fique bem claro para vocês, porque nos próximos vídeos vai ser preciso essa informação básica, tá? Então, para quem quiser saber mais sobre essas informações, sobre tudo isso que eu estou falando de uma forma muito mais clara, muito mais específica e também mais técnica, eu estou preparando um curso de TCP/IP do básico ao avançado, tá? Para quem tiver interesse, assim que estiver disponível, já vou estar disponibilizando o link. Tá? Dê uma olhada embaixo, se não tiver o link ali, porque ainda não está disponível, mas assim que tiver, o link vai estar lá embaixo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para quem, claro, quiser aprender mais, né, e se aprofundar mais nesse assunto, porque para quem vai trabalhar com internet, ou já trabalha, ou pretende trabalhar, o básico do básico de informação primária que você tem que saber é TCP/IP, tá? Isso não tem como fugir. Beleza, tirei aqui os DNS, tá? Vou apagar aqui. Beleza, agora de novo, se eu carregar a página, eu não vou ter mais acesso à página, certo? Eu acho que ainda vai ter, por quê? Porque eu ainda estou com o DNS salvo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, se eu vir aqui, eu vou ter que limpar o DNS, tá? Então, é ipconfig, espaço, config, espaço, flush DNS. Configuração de IP do Windows, liberação do cache do DNS, resolver bem sucedida. Tá? Agora, eu vou carregar a página de novo. Tá. Ele meio que abriu, mas não conectou à internet, tá? Por quê? Porque eu já tenho a imagem aqui salva, né? Da página salva. Essa é a função dos caches do seu navegador, tá? Mas eu não tenho acesso à internet. Tá? Quer dizer, eu tenho acesso à internet, mas eu não consigo acessar esta página aqui. Se eu vir, obviamente eu estou no Chrome, basicamente ele já vai para o Google, né? Então essa página aqui é a página salva, então mesmo que eu estivesse literalmente sem internet, essa página ainda iria abrir. Mas vocês viram que eu não tenho mais o acesso via o... deixa eu ver aqui. Ping Google de novo. Não consegui, tá? Mas se eu mandar um ping pro IP do Google que eu salvei aquela hora, eu tenho pacote de dados. Beleza? Então vocês viram aqui que eu consegui acesso. Imagina ter que fazer sempre isso aqui. Sempre essa configuração manual, você tem
saber o IP de cada lugar que você vai acessar seria muito difícil, né? Então a gente teria que configurar o servidor DNS também, tá? Mas o DHCP garante que eu não preciso disso. Então eu só venho aqui obter um endereço IP automaticamente, obter endereço de servidor DNS automaticamente. Ok. Fechar. Fecha. E agora, se eu carregar a página, eu vou ter a página do Google aqui. Tá? Eu vou voltar a ter acesso no YouTube. Então, viram a importância do servidor DNS? Então, viram a importância do servidor DHCP, a importância desse protocolo na nossa vida? Porque sem ele, imagina ter que fazer tudo isso aqui manualmente, não daria certo de jeito nenhum. Beleza? Eu sei que foi uma explicação rápida, tá? Beleza? Então, até o próximo vídeo.